Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Entretanto, os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia souberam que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, começaram a discutir com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de incircuncisos e comeste com eles. Pedro, então, começou a expor-lhes a questão, ponto por ponto. Eu estava na cidade de Jope, em oração, quando, em êxtase, tive uma visão. Do céu descia um objeto, semelhante a um grande lençol que baixava, sustentado pelas quatro pontas, e chegava até mim. Olhando-o atentamente, eu refletia, quando nele vi os quadrúpedes da terra, as feras e os répteis e as aves do céu. Ouvi então uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, e mola e come. Eu respondi: De modo algum, Senhor, pois nada de profano ou impuro jamais entrou em minha boca. Tornou-me a falar a voz vinda do céu: Ao que Deus purificou, não chames tu de profano. Isto aconteceu por 3 vezes, e depois tudo foi novamente recolhido ao céu. Logo a seguir, 3 homens apresentaram-se diante da casa onde estávamos enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Disse-me então o Espírito que os acompanhasse sem hesitação. Foram comigo também esses seus 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Por sua vez, ele nos contou como vira um anjo apresentar-se em sua casa e dizer-lhe: Manda alguém a Jope a chamar Simão, cognominado Pedro. Ele te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Ora, apenas começara eu a falar, desceu o Espírito Santo sobre eles, assim como sobre nós no princípio. Lembrei-me então desta palavra do Senhor. João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem seria eu para impedir a Deus de agir? Ouvindo isso, tranquilizaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios Deus concedeu o arrependimento que conduz à vida. Aqueles que haviam sido dispersos desde a tribulação que sobreviera por causa de Estevão, espalharam-se até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Havia entre eles, porém, alguns cipriotas e sireneus. Esses, chegando a Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número daqueles que abraçaram a fé e se converteram ao Senhor. Ora, a notícia chegou aos ouvidos da igreja que está em Jerusalém, pelo que enviaram Barnabé a Antioquia. Quando chegou e viu a graça que vinha de Deus, alegrou-se e exortava a todos a permanecerem fiéis ao Senhor com prontidão de coração, pois era um homem bom, repleto do Espírito Santo e de fé. Assim, considerável multidão agregou-se ao Senhor. Entretanto, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. De lá, encontrando-o, conduziu-o a Antioquia. Durante 1 ano inteiro conviveram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, receberam o nome de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Apresentou-se um deles, chamado Ágabo, o qual começou a anunciar por meio do Espírito
que estava para vir uma grande fome sobre toda a terra. E ela de fato veio, no reinado de Cláudio. Decidiram então os discípulos, cada um segundo suas posses, enviar contribuições em ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Eles de fato o fizeram, enviando-as aos anciãos por intermédio de Barnabé e de Saulo. Palavra do Senhor.